Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu caríssimo amigo, minha caríssima amiga, ao canal Orações e Canções. Eu sou o Padre Rodrigo e hoje, nessa terça-feira, dia 30 de novembro, festa de Santo André Apóstolo, vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca, com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos amigos e amigas, nessa festa de Santo André Apóstolo, vejo a oportunidade de refletirmos sobre a apostolicidade da Igreja. Uma palavra um pouco difícil, né? Mas que nos revela a essência da Igreja, uma Igreja que é apostólica, fundada sobre o alicerce dos apóstolos. Os apóstolos são essas primeiras figuras, esses primeiros e únicos alicerces da Igreja que Jesus escolheu para fundar sobre eles a sua Igreja e assim propagar a fé. É muito interessante a gente olhar na Sagrada Escritura as imagens da igreja. Uma delas é a imagem de um templo. E ele é bem construído. Os apóstolos mesmo, São Paulo, nos deu vários elementos para compreendermos a igreja assim. Primeiro, Jesus que diz que Pedro é a pedra dessa igreja, né? Onde ele constrói essa igreja. Ele é o primeiro alicerce. O livro do Apocalipse nos mostra que os apóstolos são as 12 colunas, aliás, os 12 alicerces dessa igreja. Nessa igreja, nesse templo, há duas colunas, São Pedro e São Paulo. E existe uma pedra principal, uma pedra angular, que é o próprio Jesus Cristo. Então vemos a construção de um templo perfeito. Essa é a igreja de Jesus. Além do mais, São Pedro, na sua primeira carta, nos ensina que cada um de nós, cristãos, somos como que uma pedra viva na construção, na edificação do templo espiritual da igreja. Os apóstolos estão ali como alicerces. São neles, a partir deles que a igreja é formada, a igreja que recebe deles a sua sustentação. Por isso, 2000 anos depois, a igreja é fiel ao ensinamento, é fiel à pregação dos apóstolos. A igreja nunca deixou de ser fiel àquilo que os apóstolos ensinaram. Ela apenas desdobrou, nos seus documentos, nos seus ensinamentos, na sua doutrina, o ensinamento dos apóstolos. Então hoje uma oportunidade que nós temos de professar a fé mais uma vez nessa igreja que é santa, católica e também apostólica. Vamos, portanto, nos manter fiéis a esta igreja, porque sendo fiéis à igreja, temos a garantia de que somos fiéis àqueles aos quais, por primeiro, Jesus transmitiu o seu ensinamento, que são os apóstolos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.